Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, aquele podcast que você quer ver. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu preciso agradecer a todos vocês que estão acompanhando os nossos podcasts, contribuindo, valorizando as pessoas incríveis, as experiências que estão sendo trazidas aqui. Eu estou muito orgulhoso. Se você puder ir lá no YouTube, no canal do Rômulo Contígio, você tem os podcasts lá, você entra, faz sua inscrição, dá um like, toca aquele sininho. Eu sei que a gente fala isso todos os encontros, mas é super importante a gente poder falar sobre isso, porque é isso que engaja, é isso que faz a ferramenta fortalecer lá no YouTube. Eu conto com você, mas eu estou aqui muito orgulhoso de você acompanhar os nossos podcasts. Há 5 meses atrás, nós conversamos sobre vários temas ligados a ele, a história dele, a carreira dele, a liderança. E eu pedi para ele voltar aqui para a gente falar de um tema que está na pauta de todas as empresas hoje, que é ESG. Então eu queria realmente que você acompanhasse comigo aqui hoje Rodrigo Pimentel, ele é head da Bayer, e vai nos falar um pouquinho de uma forma informal e leve sobre essas siglas, sobre esse movimento que é o ESG e que está todo mundo falando aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Rodrigo, muito obrigado por você voltar, muito obrigado por você abrir um tempo na sua agenda, falar de um tema tão gostoso e tão atuante que é o ESG. Obrigado por ter vindo aqui. Rômulo, felicidade é minha. Passaram-se 5 meses, estou de volta muito contente com o convite e pela oportunidade. Gosto muito dessa abordagem, de trazer uma visão simplificada, fácil, para que as pessoas efetivamente consumam e entendam, porque a gente tem que desmistificar essa história de ESG, porque efetivamente a gente precisa tornar prático. Então, muito obrigado por isso. Eu que te agradeço, eu gosto de aproveitar as suas vindas aqui até São Paulo, porque daí a gente pega uma brechinha de algumas horas para a gente poder gravar alguns conteúdos. Eu sei do seu conhecimento, do seu expertise em relação à sustentabilidade, à segurança, à qualidade e toda a saúde ocupacional. Eu acho que a gente poder trazer as suas experiências, as suas vivências, vai ajudar muita gente que está aqui assistindo, tá joia? Excelente. Mas conta, antes da gente falar diretamente sobre o ESG e simplificar tudo que a gente quer, conta para quem não te conhece ainda, quem é o Rodrigo, suas especialidades, como que você está hoje? Maravilha, Rômulo. Bom, minha primeira formação é química, depois engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, também naveguei em outras especializações, auditoria e perícia, MBA em gestão empresarial e extensão em ESG, sustentabilidade e regulação. Mas além dessas competências formais ou background ali educacional, eu também me dediquei muito a entender comportamentos de liderança, modelos mentais, comportamento humano, Lean Manufacturing, que são coisas que mexem comigo, que eu gosto, que faz parte da curiosidade, mas sobretudo também da vida como ela é, da vida na indústria, da vivência prática. Onde você quer chegar com tudo isso, com todas essas especialidades, com toda essa pesquisa, com todo esse envolvimento? Onde você quer? Qual é o ponto que você busca? Rômulo, conversar com o meu propósito. Eu acho que no início da carreira a gente não tem tanta clareza efetivamente do porquê nós fazemos o que fazemos. Já falei para ti, repito, para mim essa é a melhor definição de propósito. Mas além da carreira, acho que os atravessamentos da vida faz a gente entender que aproveitando as oportunidades, as interações, sejam relações pessoais, sejam relações profissionais, para que a gente converse e se aproxime do nosso propósito, isso que é o verdadeiro sentido da vida. Então, acho que é uma pergunta complexa, onde quero chegar, mas o mais próximo possível do meu propósito, que é colaborar, contribuir para a transformação positiva da vida das pessoas. Eu consigo fazer isso hoje, trabalhando onde trabalho, vivendo da maneira que vivo, cuidando da saúde, da segurança, cuidando das comunidades ao redor das operações que nós temos, sendo um líder, por exemplo, cuidando de diversidade, equidade e inclusão. Então, acho que continuar fazendo isso para que, no final do dia, as pessoas lembrem do Rodrigo, já me toca fortemente. Quando você tinha menos idade, era mais jovem, era isso mesmo que você queria fazer? Será que tudo isso que você está alcançando, toda essa representatividade, tudo isso que você está contribuindo para a melhoria de um mundo e de um indivíduo num mundo melhor, era isso que você queria? Não tinha clareza disso, de maneira alguma, ao contrário. Acho que a perspectiva que a gente tem na formação inicial é
adentrar o mercado de trabalho, é começar a desenvolver uma carreira, é entender quais são os movimentos do mercado para que a gente, então, siga aqueles movimentos e tenha sucesso. Acho que esse era o entendimento inicial. Mas acho que com o passar do tempo, vivendo experiências, e esse é o fator relevante, né, da experiência vivencial, quando você vivencia oportunidades, quando você interage com pessoas e aprende coisas o tempo inteiro, e tendo uma certeza, né, que a mudança é a única verdade, aí você vai desenvolvendo um tipo de maturidade que é super relevante, que é a maturidade vivencial, que ajuda a maturidade emocional. E só depois disso eu entendi o que era propósito. Inclusive, eu não entendia por que eu fazia o que eu fazia. Eu não entendia porque aquela paixão por pessoas me movia, me movimentava e despertava, inclusive, a minha curiosidade para poder estudar mais, entender mais sobre gente, sobre ser humano, sobre proteção, sobre saúde, saúde integral, saúde mental. Não tinha essa consciência, né? Mas aí eu trouxe para a consciência essa relevância e entendi o que me dava prazer, o que me movia, o que me movimentava. Então, resposta prática para ti, no passado, quando mais jovem, de maneira alguma eu tinha essa consciência plena. Hoje, consciência plena de que eu sou apaixonado por fazer o que faço. E o mais interessante é que você reúne as qualidades, você busca, você participa de programas de causas sociais importantes, relevantes para a sociedade, que te levam para esse caminho, né? Então, assim, é meio que irreversível, né, o lugar onde você vai chegar, com todo o teu desenvolvimento, com todo o investimento que você vai estar tendo no seu propósito. Com certeza, Rômulo. Eu estava preparando o material antes de vir para cá para conversar contigo. Teu prazer, a felicidade de estar aqui com você mais uma vez. Era um material justamente para poder interagir com jovens futuros profissionais. Essa é uma outra frente de trabalho que eu toco, além, né, da empresa onde eu atuo hoje. E a minha intenção e o meu propósito nessa frente é justamente não só compartilhar, né, a minha trajetória, a minha carreira, efetivamente, mas também ajudá-las a desenvolver competências, habilidades que são importantes não só para o mercado de trabalho, mas para a vida também. Porque a gente tem que pensar em dois vieses, né? O primeiro é, sim, garantir a empregabilidade, mas o segundo, que é super importante, é a trabalhabilidade. Então, quando a gente olha para esses dois pontos, a gente não só prepara pessoas para ter as competências, habilidades, atitudes para entrar no mercado de trabalho, mas também ter um empoderamento, ter a liberdade, ter o conhecimento, ter a preparação suficiente necessária para poder se entender enquanto indivíduo, né? Se entender enquanto ser humano. Enfim, preparava esse material e esse material era justamente direcionado à perspectiva do aprendizado ao longo da vida, né? Que a gente chama de lifelong learning. E nesse olhar que me identifica muito, né, que é a sede de aprender, é o desenvolver competências porque a curiosidade nos move, é entender que essa mudança constante no mundo, na sociedade, ao nosso redor, a gente precisa estar conectado com isso e efetivamente, né, não só seguir tendências, mas criar tendências também. E quando você me pergunta isso, acho que isso conversa muito com o que me caracteriza, né? E sim, eu invisto no conhecimento porque eu entendo que é importante para o que eu faço hoje, para a minha profissão, para a minha posição, por ser um líder de pessoas, por ser um líder técnico também, mas também porque me move. Que bom que você olha, né, a possibilidade de você poder levar o que você sabe, né, para um jovem, né, que ele possa, de uma certa forma, se desenvolver com as suas experiências, com aquilo que você está trazendo para ele, para chegar nesse estágio, para chegar onde você está caminhando, né? Porque a gente não chega, né? Exatamente. A gente só caminha para um lugar e vai corrigindo esse caminho, mas uma hora a gente não para, né? É tanto movimento que não, eu vou chegar lá, mas como que você vai chegar aonde, né? Se nós podemos chegar a tantos lugares, na verdade. E no meio desse caminho, talvez o seu principal gol, o seu principal objetivo mudou, porque você descobriu outras oportunidades, outras possibilidades, você se apaixonou por outra frente, por outras coisas. Então, acho que o caminho também é movido, né? Não é sólido. A gente tem outras opções, oportunidades e possibilidades no decorrer da vida. Então, sim, é um caminho, são vários caminhos possíveis. Eu vi uma mulher hoje falando de 104 anos, dizendo que o que é preciso para chegar a 104 anos? Viver o hoje. Maravilha. Né? Viver o hoje. Tentar fazer do hoje o melhor possível, né?
para poder construir, mas o hoje é fundamental, que eu acho que ela só chegou aos 104 porque eu viveu hoje. Eu te trouxe para cá porque eu queria, de uma forma simples, como nós falamos, e leve, falar para as pessoas que estão acompanhando o nosso podcast o que é ESG, que tanta gente está falando e você é tão especialista como tantos especialistas nesse tema, né? O que é o ESG que está todo mundo falando, Rodrigo? Maravilha, eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado pelo tema verdade. e muito alinhado com tudo que a gente trouxe até aqui, né? Eu não vou entrar em aspectos técnicos, tá? Por favor. Eu quero mais que as pessoas tenham acesso a esse tema, a essa filosofia, a esse método, não sei como você vai chamar, mas que possa ser uma forma dela compreender isso da melhor forma. Eu acho que esse, inclusive, é o nosso compromisso, né? Sejamos nós entusiastas do tema ou profissionais da área, profissionais do tema, de efetivamente desmistificar. A gente não pode setorizar essa discussão, porque de fato setorizar essa discussão impede que outras organizações de diferentes portes, outros profissionais que são agregadores, inclusive, da agenda, gosto da palavra processo, do processo ESG, efetivamente colabora e contribua com o desenvolvimento disso nas organizações. A gente também tem que entender que esse tema não é um tema voltado apenas para as grandes empresas. Ao contrário, a gente precisa garantir que essa pauta seja tão compreendida, tão facilmente entendida e tão disponível de fácil utilização e aplicação para que toda e qualquer organização efetivamente implemente, seja pela necessidade de trabalhar com médias e grandes empresas, que tem a agenda bem definida, que tem propósitos muito específicos, que está no mercado de capitais, inclusive, ou não, para as empresas pequenas ou para empresas de médio porte que entendem a relevância e importância do seu papel, seja fabricando produtos, seja comercializando serviços, né, provendo serviços, entendo que a partir daí tem um papel importante, responsivo, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e também do ponto de vista de governança. Então, gosto muito da gente facilitar essa discussão e eu acho que a gente pode entrar nessa pauta muito facilmente, de maneira muito simples e fluida. Você se especializou, você é um entusiasta do tema, mas você busca estar o tempo todo atuando para reunir informações sobre ESG de verdade? E diz para mim já o que são, né, essas 3 letras. Com toda certeza sim, e essa é uma característica, inclusive, por isso que eu faço essa provocação para que a gente não setorize essa discussão, né? Evitando que outros profissionais que efetivamente colaboram com a agenda, colaboram com o processo, e são parte integrantes importantes das discussões das 3 esferas, né, que o ESG traz, se limite ou deixe de se aproximar. Tá? Então, sim, invisto muito nesse entendimento, mas acho que é importante trazer uma perspectiva de que eu sou um profissional típico de HSE, sou um profissional típico de saúde, segurança e meio ambiente. Então, a minha formação tradicional me levou para esse lugar como um profissional de química, um profissional de engenharia ambiental, um profissional de engenharia de segurança. Então, efetivamente, trabalhar com sistemas de gestão de saúde, segurança, meio ambiente faz parte da minha carreira, da minha trajetória, da minha história. Então, naturalmente, né, discutir esses eixos, essas pautas, esses temas, essa agenda, já era parte, né, da minha trajetória. Mas só que quando a gente tem esse olhar, né, apenas para a perspectiva de proteção ambiental ou de meio ambiente ou de sustentabilidade, como a gente conhecia, a gente limita o entendimento e a ampliação que a agenda ESG traz. Por quê? Porque quando a gente olha para a visão de sustentabilidade, é como colocar o planeta no centro e deixa-se de lado outras discussões que são extremamente importantes. Por exemplo, a discussão do que é relevante para a organização, o que é relevante para a empresa. Um exemplo mais prático ainda é considerar que redução das emissões de carbono, né, que tem como consequência ou como efeito mudanças climáticas, pode ser super relevante para uma organização e pode ser nada relevante para outra. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Uma empresa altamente poluidora, uma empresa que efetivamente tem como consequência do seu processo a emissão de gases de efeito estufa, tem que ter esse olhar como prioritário, porque esse é um risco relevante. Esse é um tema material na perspectiva de ESG. Uma empresa que não tem emissões de gases de efeito estufa não pode ter esse tema como prioritário, porque tem que ter outro olhar, outra pauta é material.
Então, na visão de sustentabilidade, colocando apenas o planeta no centro, a gente limitaria essa discussão e direcionaria essa discussão efetivamente apenas para o planeta. Na visão ESG, a gente traz essas 3 esferas, eu gosto de chamar assim, então, ambiental, olhando para como as organizações, as empresas, o negócio efetivamente representa riscos para esse eixo ambiental. Então, a gente está falando de emissões de gases de efeito estufa, a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de poluição, a gente está falando de consumo de recursos naturais, mas também para os outros eixos que são super relevantes. O social, e aí por isso que eu falo do profissional típico de saúde, segurança e meio ambiente, porque quando a gente olha para o social, a gente tem que olhar para colaboradores, né? Então, estou falando de direitos humanos, segurança e saúde, das melhores condições de trabalho, mas também eu estou falando de consumidores, porque está preocupado com aquela organização de quem ele adquire produto, negocia serviços, então tem uma visão, um olhar super relevante para isso, inclusive do como essa empresa representa para aquela sociedade que aquele consumidor está inserido, mas também dos investidores, que têm uma preocupação e um olhar de risco, o quanto aquela empresa é segura do ponto de vista de investimento. Mas aí tem um outro viés super importante aqui, que é a sociedade. Aquela organização está inserida em uma cidade, em uma localidade. Então, a comunidade de entorno é super relevante. Então, os impactos ambientais, sociais, também precisam ser olhados na cadeia de valor, olhando para a comunidade, mas para os meus parceiros também. Então, empresas contratadas, fornecedores de matéria-prima, de serviços. E por isso que eu falo que essa visão ESG, esse processo ESG é muito mais amplo do que a perspectiva de sustentabilidade. E aí, para fechar esse ponto, Rômulo, a gente não pode esquecer de governança, né? Que seria ali o terceiro eixo. Por quê? A governança traz a visão de transparência. Então, esses negócios, com toda essa preocupação, com todo esse olhar, com todo esse direcionamento, não poderia ficar restrito apenas aos muros da organização. Precisa-se de transparência para demonstrar para esses consumidores, para a sociedade geral, para os investidores, esses compromissos materializados em ações, em produto, em resultado. Então, a transparência é importante. Eu não consigo falar sobre transparência sem governança corporativa. A gente também tem que olhar para as práticas anticorrupção, porque efetivamente também representa risco para os negócios, e aquele comitê, a liderança sênior, a gente chama de boarding, o comitê executivo efetivamente daquela organização, também precisa ter representatividade para poder tomar decisões pautadas e com um olhar de diversidade, equidade e inclusão. Para não só ter representatividade de grupos minorizados nesse grupo específico, mas também garantir que essa política, essas ações permeiem todos os níveis da organização. É muito interessante você ter colocado desta forma, como você mostrou a diferença, né? Quando o olhar era apenas ambiental, e ESG tem um olhar completamente diferente. Você, ali, em poucas palavras, em 2 minutos, você falou do impacto que ESG provoca tanto na estrutura da organização, tanto na estrutura social e tanto na estrutura da medição e do controle de tudo isso através da governança. Você conseguiu claramente deixar onde está a diferença daquele olhar antigo, que era só um olhar, que era a lacuna da sustentabilidade que cobria tudo isso, eu imagino. Mas ESG chegou faz tempo? Tá há quanto tempo nas mesas de discussões e nas empresas? Sem dúvida alguma. Bom, primeiro a gente precisa referenciar também a evolução da discussão, e a gente falou sobre sustentabilidade. Sustentabilidade dialoga com a agenda ESG com toda certeza. Então, é parte integrante, é parte importante da agenda ESG. Inclusive, é um gatilho super relevante quando a gente discutia lá atrás responsabilidade socioambiental nas organizações, né? Que inclusive foi o início da discussão de agenda, inclusive do compromisso dessas organizações para poder não só ter ações efetivas, mas medidores de sucesso, ter visões de médio e longo prazo, ter estratégias e compromissos públicos com a sociedade. Então é super relevante. Mas acho que tem alguns marcadores que eu preciso elencar aqui para caber nesse nosso espaço, nessa discussão, que para mim são super relevantes quando a gente olha para a história de ESG, efetivamente. Uma
reunião super relevante, onde o então secretário das Nações Unidas, Kofi Annan, convoca organizações financeiras de diferentes países do mundo inteiro para poder, então, juntos, reunidos, né, com a própria Organização das Nações Unidas, definir quais seriam as estratégias para poder, então, garantir que o planeta, né, tivesse as melhores condições para a sociedade de maneira geral, e não só pensando no presente, mas pensando também no futuro, então nas futuras gerações. Então, essa discussão trouxe à tona, colocou na mesa e também colocou luz, deu visibilidade para que aquelas organizações financeiras, então, que financiavam, que apoiavam, que aportavam recursos para as organizações, pensassem em elencar, eleger, né, que essas organizações para quem suporto, apoio, aporto recursos, efetivamente deveriam ter esses compromissos socioambientais, mas também com olhar de governança, é claro, como a gente falou. Então, esse conceito nasce ali, né, ou melhor, esse conceito ganha uma evolução importante nesse momento. A gente está falando de 2004, né, onde sai um compromisso através de um relatório que chama Quem se importa ganha. Então, tudo a ver com a discussão e a provocação que é causada naquele momento, para que, então, essas organizações financeiras passassem a utilizar critérios com esse olhar. A partir daí, então, o tema ganha espaço no mercado de capitais. Se ganha espaço no mercado de capitais, para que as empresas de capital aberto efetivamente, que tem as suas ações valoradas, medidas, né, através das bolsas de valores do mundo inteiro, e por trás disso tem acionistas que elencam, decidem qual a empresa, as organizações que representam o menor risco para que eu aporte o meu recurso e, como resultado do aporte do meu recurso, eu tenha ganhos, lucro. Começa-se, então, uma corrida importante para que as organizações tenham práticas comprovadas, certificadas, evidenciadas, relacionadas ao tema ESG. Então, eu acho que esse é um marcador e um trigger importante. Então, em 2004, nasceu essas 3 letras? Ali na ONU, então, provavelmente. Muito antes disso, a gente tem estudos, inclusive, que são anteriores a essa discussão, que são prepulsores do tema. De novo, a gente começa a falar sobre ESG através de outras pautas. Sustentabilidade é uma pauta importante que traz repertório para a discussão da evolução da agenda ESG. Responsabilidade social é outro ponto importante que soma-se à discussão ESG. Mas só que a partir dali a gente tem, então, a formação, a composição de fundos com o olhar especificamente para essa pauta. Então, por isso que a gente não pode deixar de referenciar os outros marcadores históricos. Tem muitos profissionais se especializando em ESG hoje. Porque isso vai tomar conta de tudo dentro das empresas? Vai ter que caminhar por isso? É uma obrigatoriedade, caso? Isso já permeia em todas as organizações, Rômulo, e chamado de ESG ou não, acho que esse é um ponto super relevante, super importante, porque se a gente olhar do ponto de vista de regulação, e aí eu vou fazer o recorte aqui para o nosso país, para o Brasil, a gente não tem uma regulação específica de ESG. Ou ASG, né? Porque é lá e aqui usa o A, também tem tudo isso. São só siglas, né? Exatamente, perfeitamente, excelente ponto. Então, nós não temos uma regulação, um regramento legal especificamente para a caracterização dessa sigla ASG. É importante referenciar isso, mas só que a gente tem uma série de outros regramentos quando a gente olha para o tema ambiental. Inclusive, pensando nos 3 eixos, é o eixo que mais tem regramento. Então, quando a gente fala sobre a ocupação de solo, a gente tem regramento especificamente sobre isso. Quando a gente fala sobre poluição de águas, a gente tem regramento sobre isso. Uso do recurso natural, a gente tem regramento sobre isso. Emissões atmosféricas, manejo, gestão de resíduos, a gente tem regramento sobre isso. Licenciamento ambiental. Então, a gente tem muitos regramentos relacionados à esfera ambiental. É claro que, mesmo assim, existem oportunidades, porque, além do regramento, a gente tem a fiscalização, o comportamento afetivo das organizações, né? Então, demanda disso também. Quando a gente olha para o eixo social, a gente tem muito regramento, direitos humanos, legislação trabalhista, inclusive, agora, recentemente, né, temas relacionados à remuneração, e aí eu não estou falando só de previdência social, né, efetivamente, mas
mais, quando a gente fala sobre a equiparação de salários, né, muito recentemente com a legislação federal que tem esse olhar de gênero também, enfim. Então, para esse eixo, menos que o eixo ambiental, mas a gente também tem muito regramento legal. Para o de governança também temos alguns regramentos que são específicos utilizados. Mas quando a gente olha para a padronização, né, da agenda do processo ESG, não. E aí é importante referenciar que a gente tem discussões no mundo inteiro sobre isso. E no mundo inteiro a gente tem frameworks, né, que são como direcionais para poder ajudar as organizações a utilizar esses frameworks para poder entender quais são os temas que eu devo utilizar, quais são os riscos que eu devo considerar, quais são as características de reporte de informações que eu também devo considerar para poder entender, então, ou caracterizar, então, fundos ESG. Inclusive, quando a gente olha para a Bolsa de Valores, e aí fazendo o recorte mais uma vez do Brasil, a B3, a gente sim também tem fundos específicos ESG que considera esses critérios, né, de informação, dados, de frameworks para poder garantir então que as empresas, organizações de capital aberto reportem, informem, para dar possibilidade então dessa caracterização, avaliação, né, para que os acionistas então tomem decisão relacionados a investimento. Então, a gente consegue olhar do ponto de vista de risco essas organizações. E aí, recentemente, em 2022, na verdade, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, começa a discussão e lança em seguida uma prática recomendada. De novo, não é um regramento de lei, é uma prática recomendada que tem uma caracterização parecida com esse framework, igual GRI, igual SASB, que são frameworks muito conhecidos e muito utilizados por muitas organizações. E aí, para poder desmistificar um pouco, quando a gente olha para um relatório de sustentabilidade, muitos deles fazem referências, né, ao framework que está sendo utilizado como padrão, e a gente vai ver lá no início GRI, SASB como potenciais, né, como possíveis frameworks de referência. E aí a prática recomendada nasce, super relevante inclusive, trazendo quais são os referenciais, os quesitos, os passos, as atividades, os processos para uma implementação de ESG na organização. Então, acho que esse é um panorama geral de como a gente pode considerar essa percepção, né, de regramento, de lei, de norma ou de padrão, que eu acho que é o tema que a gente pode caracterizar melhor, ESG. Ficou bem claro. Eu acho que era esse o nosso objetivo, porque eu acho que então as empresas realmente estão passando por uma transformação empresarial e social, e isso vai crescer cada vez mais, e ESG vem ali para dar base, dar todo o regramento, como você fala, para tudo isso. Então nós vamos ter uma mudança significativa, todas baseadas nessa metodologia, nesse movimento que é recente, mas que profissionais como você, que trabalha na área de HSE e de HS, já estavam familiarizados com isso, agora estão se especializando mais ainda para entender as agendas dessa filosofia, dessa metodologia, para aplicar. Tem alguma sigla que é mais importante? Não, né? Todas têm o seu valor importante. Você defende muito social, né? Que é uma característica sua. Por quê? Ele é uma das siglas mais importantes do ESG? Uma excelente pergunta, e aí eu não vou ser enviesado para poder lhe trazer uma resposta nesse ponto, porque a gente não pode deixar de considerar também que o eixo ambiental, sem dúvida, é o tema mais quente, porque a gente, inclusive, experiencia mudanças climáticas. Recentemente, Rio Grande do Sul passou por uma tragédia. Exatamente. Dubai passou por vários lugares estão vivendo tragédias climáticas, calores extremos, frio extremo. Então, assim, realmente o meio ambiente é muito importante, né? Está mostrando uma realidade e afetando o social, né? Sem dúvida alguma. E independentemente da gente ter esses eventos conhecidos e muito divulgados, inclusive com a grande mídia divulgando, e aí não me surpreendi, mas achei super relevante quando a gente
tem visto a grande mídia publicando, noticiando os eventos no Rio Grande do Sul, lamentáveis inclusive, né, no Rio Grande do Sul, com esse título, né, evento climático. Então, é super importante fazer esse recorte, colocar luz sobre esse ponto para que não reste dúvida que efetivamente a gente está falando, a gente vivenciou, né, um evento climático relevante, importante, que ocasionou, resultou nos lástimos eventos que a gente viu, né, nas últimas semanas. Mas antes disso, a gente tem visto outros impactos, né, que são super relevantes, e não só relacionados aos temas climáticos, mas de espécies vegetais, animais desaparecendo, a perda de biodiversidade. Então, tem outras discussões, inclusive, que antecedem, né, esses eventos que ganharam grande mídia. Bom, então, não dá para falar que esse não é um tema quente, talvez é o tema mais quente, porque, efetivamente, o nosso impacto enquanto seres humanos, a nossa responsabilidade da vida cotidiana, da industrialização, do consumo, da nossa pegada ecológica, seja individual, seja enquanto organização, sem dúvida vai continuar contribuindo muito e precisa ser revista para que a gente tenha esse planeta. Eu vi uma convidada que esteve aqui contigo em uma outra gravação, em um outro episódio, e ela trouxe uma frase que eu gosto muito, que é: não existe outro planeta, não existe um planeta B. Então, a Paula Castro, tremenda profissional, incrível, mulher tremenda também, que admiro bastante. Então, eu vou referenciá-la agora. Não existe planeta B, então por isso que a gente tem que olhar para esse eixo como super relevante. Mas eu sou apaixonado por gente. Eu acredito que sim, esse é o fator motor da agenda, porque até quando a gente pensa, né, no eixo ambiental, né, em colocar energia para garantir que efetivamente o regramento seja respeitado, que a gente tenha um olhar de compromisso e propósito, a gente vai fazer isso para as pessoas, né? Então, as pessoas também estão no centro das decisões. É para pessoas, é por pessoas que a gente está olhando para isso. E a decisão, a consciência, a mudança comportamental também estar ali. Então, gosto muito desse eixo. Acredito fortemente que quando a gente pensa em práticas socialmente justas, quando a gente pensa em organizações que promovam, garantam que as pessoas sejam prósperas, a gente está conversando, dialogando com o propósito de toda e qualquer organização. E por que eu estou falando do propósito com tanta energia? Porque para começar, inclusive, a implementação e a evolução, né, da implementação da agenda ESG, além de escutar as partes interessadas, que são acionistas, potenciais consumidores, potenciais parceiros, colaboradores, né? Sem dúvida alguma, a gente tem que ter escutativa para poder entender isso. A gente também tem que ter o olhar para o propósito. Então, por que a empresa, a organização faz o que faz? Porque eu produzo, fabrico alimentos, porque eu promovo, comercializo produto X. Então, tem que ter uma razão de existir e essa agenda tem que nascer com propósito, tá? Então, gosto muito disso. Você acha que para implementar o ESG, olhando de forma bem simples, qualquer empresa pode fazer isso? Tem alguma regrinha básica? Eu seria irresponsável, né, se eu trouxesse uma resposta não elaborada. Então, me permita. Acredito fortemente que sim, é extremamente possível que a implementação do processo aconteça em qualquer organização, né, respeitando um rito relevante, importante para garantir a sólida, substancial implementação. Então, não apenas fazer por fazer. Então, nascendo com propósito, entendendo o propósito da organização e com clareza disso, efetivamente escutando partes interessadas, capacitando, preparando, treinando as lideranças, quem toma decisão efetivamente e depois em cascata a toda a organização e, a partir daí, efetivamente entender quais são os temas materiais daquela organização para que sejam os pontos de atenção a serem trabalhados. A partir dos temas materiais,
a gente então vai começar o processo de implementação efetivamente, né, da agenda, das atividades, do processo, definir quais são os indicadores-chave de sucesso a partir daqueles temas materiais e quais serão os controles a serem implementados, quais serão as atividades que deverão ser implementadas para garantir que os temas materiais não só representem riscos efetivos, mas que sejam controlados a tal ponto para que, então, não afete, impacte a cadeia de valor do negócio. Ambiente, pessoas e governança. Eu preciso contratar alguém de ESG para poder fazer essa implementação, ou alguém da minha área de meio ambiente, ou da minha área de IHS ou HSE, que tem total condições de fazer esse processo acontecer dentro da minha empresa? Eu acredito fortemente que um profissional preparado, capacitado, com conhecimento, e claro que busca esse conhecimento específico, tem total habilitação, total capacidade, né, de implementar, de iniciar o processo de implementação, mas a gente falou um pouco atrás, e eu reforço aqui, é um processo complementar. Então, a gente tem uma série de profissionais de diferentes especializações, né, de diferentes expertises que, de maneira colaborativa, vão garantir o sucesso da implementação desse processo. Então, não só falando de profissionais com expertise técnica em temas de proteção ambiental, de sustentabilidade especificamente, mas a gente está falando de profissionais também de saúde e segurança que precisam colaborar com informação, entendimento, com clareza dos processos, dos controles, dos riscos, profissionais de recursos humanos, profissionais de controladoria. Então, são uma série de expertises que, de maneira conjunta, vão ajudar a implementação da agenda. Agora, claro que isso precisa ter uma batuta, isso precisa ter uma liderança, isso precisa ter um direcionamento. Então, ter, sim, né, um profissional, um time de profissionais com alguma expertise em ESG, e a gente está falando da implementação específica deste processo, é super relevante para garantir o sucesso da implementação. Bom, eu acho que nosso objetivo realmente era ser simples e fácil. Eu acho que quem está aqui acompanhando o nosso podcast conseguiu perceber exatamente qual é a diferença, o que é o ESG, que hora que ele surgiu, por que ele surgiu. Você deixou muito claro isso. Eu, como empresário, eu vejo o resultado, né, da minha empresa em quanto tempo, por exemplo, porque as pessoas têm esse imediatismo de implementar determinada metodologia e querer um resultado muito rápido. Mas quanto tempo leva depois que eu somar todos esses esforços que você acabou de dizer, porque é uma soma de esforços, de expertises, de áreas, todo mundo trabalhando junto por um objetivo comum, quanto tempo leva para eu ver o resultado ou eu imediatamente já percebo melhorias nas minhas áreas? Isso é muito variável. A gente precisa entender qual é o tamanho da organização, qual é a complexidade da organização, para que, então, a gente consiga ali fazer esse diagnóstico e entender. Então, não tem uma fórmula, não tem uma receita escrita padrão que pode ser ipsilitre, né, aplicada em toda e qualquer organização. Então, o porte, a realidade, a complexidade, o nível de maturidade do tema também, tanto ambiental, social, de governança, é super relevante para que, então, a gente consiga trazer uma perspectiva disso. Agora, do ponto de vista prático, né, começar é importante, mas a dedicação para esse processo também é outra variável super relevante, que vai definir o quão rápido, o quão veloz, mas também o quão sólido, substancial será o processo de implementação. Eu posso trazer para ti que é super factível, é extremamente possível, mas se faz necessário, além desse diagnóstico e entendimento, a dedicação efetiva para que converse com o propósito. Então, faça parte do propósito da organização, ter, né, responsabilidade social, ambiental, estruturas de governança sólida, para que, então, a implementação tenha sucesso. Em tempos de fake news, que a gente ouve muito isso hoje, né, tá em todos os lugares, é quase triste demais, a gente fala muito do greenwashing, que também é um termo muito usado dentro das empresas hoje em dia, e isso é real mesmo, as pessoas às vezes fingem que estão fazendo por uma marca, por um selo, por uma
possibilidade de estar num lugar, mesmo que não tenha feito. Isso faz parte do dia a dia de hoje, você vê isso acontecendo. Eu vou trazer minha visão como consumidor, né? Porque eu também sou consumidor de produtos, eu também contrato serviços e também sou um consumidor de notícias, informações que acontecem no dia a dia, ao meu redor e na sociedade que eu estou inserido. Então, infelizmente, sim, né? A gente continua vendo noticiado vários casos ou muitos casos relacionados a greenwashing, quando uma organização, então, amplifica, né, uma ação isolada, né, sem solidez, sem materialidade, sem substância, né, especificamente apenas para poder, então, ou na tentativa apenas, então, de fortalecer a marca, né, com esse apelo, ou o apelo ambiental, o apelo de sustentabilidade. Então, não só como uma ação isolada, sem substância, né, sem materialidade especificamente, como também ali a utilização de propagandas, seja propagandas em rótulos, seja informações falsas e reais sobre o quão ecológico, o quão seguro, né, o quão responsivo é o produto ou o serviço, também relacionado ao tema ambiental, ao tema sustentabilidade. Então, lamentavelmente uma realidade e também está muito associado a um ponto que é super importante e relevante, a cobrança do mercado consumidor. Então, o consumidor está mais atento a isso, e não só o mercado consumidor, como também o mercado de capitais. Então, os acionistas também estão muito interessados nesse tema, porque isso representa o risco do investimento. E por isso, talvez, seja a grande razão, além de, claro, a moda, a intenção de fortalecer marca, mas o apelo dessas organizações que eventualmente, infelizmente, né, adotam esse tipo de ação, né, de greenwashing. Bom, eu acho que nós conseguimos realmente cumprir um pouco o que a gente queria nesses 40 minutos, porque foram 40 minutos. Parece que não, mas foram 40 minutos. E achei tão claro, né? Eu espero que a gente consiga, de uma certa forma, fazer com que você entenda tudo isso que ele acabou de explicar de uma maneira muito simples. Para a gente fechar, tem alguma forma para a gente mudar a mentalidade, né, dessas pessoas, para a gente ir mais longe, para onde aquilo que você falou, o ser humano esteja no centro de todas as decisões, onde a gente consiga convencer as pessoas de que há uma necessidade dessa transformação? Tem alguma, né? Como que a gente muda o mindset, como falam, de uma pessoa para saber do valor de ESG na vida dela, da empresa e da sociedade? Bom, primeiro entender que efetivamente as pessoas precisam estar no centro, né? Seja uma organização que entende que ela é composta pelo ativo mais importante, que são as pessoas, né, que ajudam, né, a que aquele serviço, que aquele produto efetivamente esteja pronto para poder, então, agregar valor para o negócio. Esse é um ponto importante. E também entender que todos nós estamos inseridos na sociedade. Então, quando a gente falou sobre mudanças climáticas, ela não é eletiva e vai decidir que ser humano vai ser afetado, influenciado por isso. Quando a gente pensa em outros critérios de diversidade, equidade, inclusão, saúde, segurança, saúde mental, direitos humanos, a gente também tem que entender que nós estamos inseridos nessa sociedade. E depois, todos nós temos um papel extremamente importante, responsável, né, nesse contexto também. Então, colocar as pessoas no centro, entender que o social é o fator motor disso, é garantir a clareza e a consciência de que essas ações estão relacionadas à permanência, à sobrevivência, ao longo prazo, não só das organizações, mas, sobretudo, da raça humana. Você acha que dentro da sua explicação, porque eu sei que você é super criterioso, né, e muita gente vai assistir, tem alguma coisa nessa simplicidade que nós queríamos atingir que você não falou e que você gostaria de trazer? Sim, super relevante. A gente estava falando um pouco do contexto, da história, né, de ESG, aí eu trouxe um fato histórico que é muito importante, né? Aquela reunião da ONU, quando a gente convida, quando o então secretário Kofi Annan convida ali organizações financeiras do mundo inteiro. Então, esse é um dos precursores, um marco importante. Mas a gente não pode dissociar isso, porque essa é uma imagem figurativa super relevante dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você citou esse ponto. Então, comumente, nós profissionais de sustentabilidade, de ESG, de meio ambiente, de saúde e segurança, de recursos humanos, que vivenciamos, experienciamos tudo isso, utilizamos essa realidade no nosso dia a dia, inclusive para poder pautar as estratégias.
Então, acho que esse ponto é importante, precisa ficar marcado aqui também nesse bate-papo, de que no decorrer da história, né, e da preparação e da instrumentalização da agenda ESG, da agenda de sustentabilidade, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que também nasce como um compromisso mundial da Agenda 2030, né, para que efetivamente aqueles compromissos, que são ali 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas são 169 objetivos cascateados para garantir que aqueles 17 efetivamente... Era um pacto, né? Exatamente, para que aqueles 17 efetivamente traduzam, né, reflitam a mudança da sociedade de maneira geral, do planeta de maneira geral, fosse atingido. Esse é um passo a passo importante. Então, olhar para aqueles objetivos continuará sendo a caracterização do como. É um como relevante. Ponto importante, a gente costuma e continua e continuará vendo a conexão dos objetivos das organizações, principalmente nesse documento que é público, que é uma referência importante, inclusive como nós, consumidores, para poder entender as organizações que a gente consome, né, pactua, investe, está comprometido ou não, o quanto esses objetivos estão associados, conectados com os seus objetivos, com o seu propósito, com o seu processo de implementação da agenda. É importante que você saiba que o nosso objetivo era esse. É claro que alguns aspectos específicos da agenda podem ser tratados de outra forma. Mas hoje, num podcast como esse, extremamente simples, onde a gente queria só desmistificar para algumas pessoas o que era o ESG, nós conseguimos atingir o objetivo. É claro que você poderia discorrer sobre temas específicos de cada pasta, mas hoje acho que a gente atingiu o objetivo. E aí, olhando para essa câmera aqui, o que você falaria para quem assistiu, para quem está ouvindo, de que forma que essa pessoa possa, de uma certa forma, entender que ESG não é um modismo, é mais uma transformação necessária que vai fazer o mundo ser outro daqui para frente? Bom, mudança é a única certeza. Nós vivemos num mundo de mudanças constantes, volatilidade, incerteza, um incremento avassalador de tecnologia. Então, estarmos melhores preparadas para poder lidar com essas mudanças é extremamente importante. Mas não conseguiremos navegar nesse mundo de mudanças constantes sem as melhores condições. E quando a gente pensa nas melhores condições, a gente tem que olhar, claro, né, para o meio ambiente, porque efetivamente tem uma afetação, uma influência direta na nossa qualidade de vida, no bem-estar, mas também olhar para como nós efetivamente temos responsabilidade pela garantia das melhores condições de trabalho, de saúde, de emprego, de justiça social para a sociedade como um todo. Então, todos nós temos uma responsabilidade, independente do nível de atuação, da posição que ocupa, todos nós somos parte dessa sociedade, integrante dessa sociedade. Então, ter esta consciência de responsabilidade e compromisso é extremamente importante e relevante. Mas é importante também referenciar que a pauta, a agenda e o compromisso não estão limitados ao tema ambiental. Sem dúvida alguma, é um tema quente, é um tema relevante, de influência direta à nossa sociedade como um todo, à minha vida, às nossas vidas, à sua vida, mas a gente também tem que ter um olhar extremamente importante, direcionado para a sociedade como um todo. Então, pensar em ambientes de trabalho, na sociedade como um todo, com as melhores condições de saúde, de segurança, de justiça social, é parte da minha responsabilidade, é parte da sua responsabilidade. Independente do papel que a gente ocupe, da posição, da carreira, da função que nós exercemos, todos nós temos uma responsabilidade enquanto cidadão, enquanto cidadã. Então, a mensagem, talvez, para poder traduzir esse bate-papo, traduzir essa conversa, é o quanto nós estamos investindo tempo em desenvolver consciência sobre a nossa responsabilidade na sociedade como um todo. Esse é o convite que eu faço para você também, Rômulo, para que a gente saia com essa reflexão daqui. Olha, eu acho que não ficou dúvida para ninguém dessa clareza e do conhecimento que o Rodrigo Pimentel tem sobre ESG. Essa questão ambiental, social e de governança que está em todas as pautas, está em todas as empresas.
Acho que se você tinha uma dúvida, essa dúvida não existe mais. Mas existe aí outros conhecimentos que você tem e que eu fico muito feliz de você ter compartilhado aqui. E nós vamos tentar trazer outras oportunidades, porque você disse bem, ESG é sociedade, é desenvolvimento social, né? É fazer com que todo mundo possa estar no mesmo objetivo, que é cada um respeitar o outro, cuidar do outro e ser feliz nessa terra, não é mesmo? Maravilha, exatamente isso. Precisamos. Atingimos nosso objetivo. Atingimos. E olha, muito obrigado por você ter voltado aqui, aproveitar esse momento que você estava aqui em São Paulo. Eu tenho certeza que todo mundo queria muito saber dessa forma, conhecedora, técnica e ao mesmo tempo holística de você, do teu entendimento de ESG. Eu acho que a gente queria uma maneira simples e fácil e você atingiu aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Rômulo. Até a próxima.